O fato é que vocês cobiçam e nada tendes. A cobiça está dentro. Então nós estamos numa luta contra a cobiça. Ele diz, a cobiça, vocês cobiçam e nada tendem. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, e não tendes porque não pedes. Pedis, não recebeis, porque pedis maus, com motivações erradas, para esbanjar-se em vossos prazeres. Vamos retomar o nosso estudo do livro de Provérbios. Hoje nós vamos fechar o capítulo 2. Pessoas me perguntavam aqui em off se a gente entraria no capítulo 3 hoje. Ainda não. Estamos encerrando o capítulo 2. Nós vamos hoje estudar do versículo 16 ao versículo 22 do livro de Provérbios. Provérbios, capítulo 2, versos 16 a 22. Um texto bem cascudo aí. Um texto realmente denso, intenso, né? E que a gente vai precisar abrir o coração, abrir um pouco a nossa mente para receber da parte de Deus instruções, inspiração, né? Para o nosso dia a dia, para que venhamos realmente a viver uma vida tranquila de paz. Veja, a Bíblia diz assim em Provérbios, capítulo de número 2, verso 22. Para te livrar da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da sua aliança com Deus. Porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para o reino das sombras da morte. Todos os que se dirigem a essa mulher não voltarão e não atinarão com as veredas da vida. Assim andarás pelo caminho dos homens de bem e guardarás as veredas dos justos, porque os retos herdarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os perversos serão eliminados da terra e os aleivosos serão delas desarraigados, né? Nós lemos esse texto aí na tradução Revista e Atualizada. Nós vamos entrar em outras versões aqui para que a gente possa ter luz, entendimento e clareza, tá bom? Veja só, eu vou ler de novo e agora bem pausadamente para você atentar em algo interessante. Primeira coisa que a gente precisa ver, isso aqui é a sequência do texto que nós lemos ontem. Então, eu poderia pensar aqui dentro de um contexto geral, que ele está dizendo o seguinte: quando a sabedoria entrar no meu coração, por meio da revelação da palavra, como nós vimos ontem, quando essa sabedoria eclodir dentro do meu coração, nossa alma se encherá de uma alegria abundante. Então veja, quando a revelação da palavra chega em nosso coração, a nossa alma se regozija, a gente vive em plena alegria. Então, por causa da revelação da palavra, o bom senso vai guardar as nossas decisões e escolhas. O bom senso nos guardará em decisões e escolha e a inteligência vai nos manter seguros. Veja, por causa da revelação da palavra, uma alegria indizível ganha a minha vida. Então, eu vou ter bom senso e inteligência que vão me manter seguros. Ou seja, eu vou ser uma pessoa que não vou ter atitudes ou comportamentos idiotas, burros, que me leve continuamente à autodestruição. É isso que ele está dizendo. Aí, quando isso acontece, essa sabedoria que é revelada em meu coração, ela me livrará da mulher adúltera, da estrangeira, que lisonjeia com palavras, a qual deixa o amigo da sua mocidade e se esquece da sua aliança com Deus. Versículo 16. Eu quero ler esse mesmo versículo em uma outra versão para que você entenda exatamente aquilo que ele está falando. Versículo 16. Quando a sabedoria entrar em meu coração, com essa tal alegria indizível, essa sabedoria o livrará ou me livrará da mulher imoral, das palavras sedutoras da mulher promíscua, pois ela abandona o marido, o companheiro da sua juventude, ignora a sua aliança que fez diante de Deus. Entrar na casa dela leva à morte,
é a estrada para a sepultura. O homem que a visita está perdido, jamais alcançará os caminhos da vida. Veja que texto interessante aqui. Bom, eu quero que você abra um pouquinho a sua mente para que a gente entenda. Veja, nós já sabemos que uma vez que a palavra é revelada no nosso coração, a sabedoria vai emanar da nossa vida e isso enche a nossa alma de alegria. Nós vamos ficar radiantes e felizes. Mas aí a Bíblia diz que esse conhecimento, essa revelação, essa sabedoria de Deus vai me livrar da mulher adúltera, da mulher promíscua, daquela que lisonjeia com palavras doces. E aí a Bíblia fala dessa mulher que perverte o homem e que leva o homem à perdição. E nós sabemos que adultério não acontece apenas, né, por iniciativa das mulheres. Eu acho que seria, obviamente, como é que eu vou dizer isso? Injusto até, e até preconceituoso, se a gente olha para esse texto pensando só em gênero, né? Porque aqui se refere apenas à mulher adúltera, né? Como ele diz aqui, que é a mulher adúltera e imoral que, com palavras sedutoras, ela ganha homens, que abandona o marido e o companheiro da sua juventude, ignorando a aliança que fez diante de Deus. Veja, é óbvio que, e é claro que, o adultério por si só já é um mal nocivo, terrível para a vida humana. Nós sabemos pela história, pela palavra, pela Bíblia, nós sabemos de inúmeros casos de reinos, de homens, de planos, de sucesso que foram destruídos por causa de adultério. Homens como Davi, homens como Salomão, homens cheios da unção e do poder do Espírito como Sansão, né? E tantos outros que foram seduzidos por mulheres. E, infelizmente, por conta de uma vida leviana, acabaram realmente sucumbindo nos seus propósitos existenciais, ou pelo menos tropeçando no caminho que poderia ser o caminho de glória, né? Então veja, o adultério por si só já é um mal terrível, né? E se a gente lesse, se nós lêssemos aqui, né? Deixa eu ler aqui direitinho o que eu estava falando. Veja, a Bíblia diz que a sabedoria nos livrará da mulher adúltera e da promíscua, que seduz com palavras doces e arrasta o homem ao abismo, que abandona seu companheiro ignorando a aliança que fez com Deus. Isso caracteriza adultério. O adultério é um caminho de morte, uma casa de destruição. Aqueles que se entregam a esta prática jamais tornarão aos caminhos da vida. Esta afirmativa é forte e contundente. Sim ou não? Sim ou não? Veja, é uma afirmativa forte e contundente. Agora, veja, hoje, né, na situação que nós vimos, e eu como pastor, eu tenho atendido isso muito, eu tenho visto que não é, eu acho que isso aqui é uma questão, um contexto muito mais, olhando ele de maneira literal, é um contexto muito mais cultural da sua época, porque hoje a gente vê adultério acontecendo de todas as formas, né? Tanto com a iniciativa de uma mulher, como a iniciativa de um homem. E eu sempre disse isso quando eu falo sobre família, quando eu falo sobre comportamentos. Normalmente, a mulher ela tem mais força do que o homem no que diz respeito a relacionamento sexual. A mulher ela tem uma capacidade maior de dizer não. Eu não quero aqui colocar um peso maior sobre a mulher, mas isso é uma realidade. E a mulher também ela é mais perspicaz, ela é mais inteligente, ela é mais observadora do que o homem. Toda mulher sabe quando um homem olha de maneira diferente para ela. Ao contrário de um homem. O homem às vezes passa batido. E eu vou dizer, a maioria das vezes ele não percebe. Lógico, a não ser que seja de uma forma bem escancarada, né? Mas normalmente, de forma sutil, o homem não percebe quando uma mulher age diferente com ele. Mas a mulher sempre sabe quando ela é olhada diferente, quando ela é tocada por palavras, quando ela é tocada por assédio de alguma forma. A mulher normalmente consegue identificar isso com mais facilidade do que os homens.
Então a mulher carrega esse poder maior de evitar, né, esse comportamento tão danoso e tão nocivo, né, ao comportamento humano. Só que ainda assim, essa afirmativa tão forte e contundente, eu acho que se a gente olha para essa verdade apenas com os olhos naturais, né, do adultério, literalmente falando, e pensando só que a palavra tem a capacidade de livrar o homem, gênero masculino, da mulher, gênero feminino, que induz ele ao adultério, eu acho que seria preconceituoso e até minimista demais. Então, por causa disso, eu quero dar uma olhada um pouco diferente desse contexto, além do literal, né? Nós já sabemos que o adultério por si só, ele causa danos terríveis, né? A gente tem visto vidas sendo destruídas, casamentos sendo destruídos, ministérios sendo destruídos. Alguém já disse com muita propriedade que o que derruba grandes líderes são os 3 Gs. G de gato. 3 Gs que derrubam os grandes líderes. E quais seriam esses 3 Gs? Busca pela glória, um G, derruba grandes líderes. Outro G que derruba grandes líderes, grana, busca desenfreada por dinheiro, derruba grandes líderes. Então, um dos Gs é glória, o segundo G é grana. E o terceiro G que derruba grandes líderes é garotas. E isso, obviamente, se a gente abortar a questão de gêneros, pode ser garotas e garotos, né? Tanto faz. Então isso já é mais do que sábio, né? Ou sabido, né? Por todos, que isso causa realmente grande dano, grande prejuízo. Agora, e que, obviamente, a palavra de Deus pode verdadeiramente nos livrar desse mal. Mas eu quero dar uma outra perspectiva a você que me assiste aqui, desse texto, por uma visão neotestamentária, né? A Bíblia fala sobre a mulher adúltera, sobre você adulterar, sobre você ser adúltero, e que a sabedoria de Deus é que nos livra desse adultério, de sermos essa pessoa adúltera. Então, pensando nisso, eu quero que você abra comigo Tiago, capítulo de número 4. Tiago, capítulo 4, a partir do verso 1. Tiago 4, verso 1. Lembre-se que no capítulo 3 de Tiago, nós falamos isso ontem, fala sobre a verdadeira sabedoria, ontem ou antes de ontem. Ele vem falando sobre a verdadeira sabedoria, que antes de tudo é pura, é pacífica. A verdadeira sabedoria, que é a sabedoria que nos livra da mulher adúltera, porque é isso que o contexto está dizendo, que a sabedoria nos livrará da mulher adúltera. Pega isso, a sabedoria que nos livrará da mulher adúltera. E no capítulo 3, Tiago vem falando dessa sabedoria que antes de tudo é pacífica. No capítulo 4 ele diz, por quê? E ele ainda está falando sobre a verdadeira sabedoria. Ele diz, por quê? De onde procedem as guerras e as contendas que há em vós? De onde, senão dos prazeres que militam contra a vossa carne? Veja, se ele está dizendo que as guerras e as contendas que existem em nós, elas nascem dos prazeres que militam na nossa carne. Talvez, Tiago esteja dizendo aqui, não falando de guerras de reinos, de guerra de país contra outro país, de uma guerra civil. Não. Talvez ele esteja falando de sentimentos que guerreiam dentro de nós, né? Das guerras interiores, da luta da carne contra o espírito. Preste bem atenção no que ele diz. Ele diz, de onde procedem essas guerras? Essas contendas, essas lutas que há em vós, que há dentro de vós. De onde, senão dos prazeres que militam contra a vossa carne? O fato é que vocês cobiçam e nada tendes. A cobiça está dentro.
Então nós estamos numa luta contra a cobiça. Ele diz, a cobiça, vocês cobiçam e nada tende. Matais, invejais e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerras. Nada tendes, e não tendes porque não pedes. Pedis, não recebeis, porque pedis maus, com motivações erradas, para esbanjar-se em vossos prazeres. Versículo 4. Ele diz, adúlteros, infiéis. Veja, ele chama de adúlteros. Eu quero abrir ainda em uma outra versão, NVT. Ele diz assim, vou ler de novo aqui para você entender em uma outra versão, para que a gente pegue, a gente está falando do texto lá. De onde vêm as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de você? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, e no entanto não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas para lhe dar prazer. Então veja, a Bíblia diz que as nossas guerras, elas surgem dos prazeres da carne. E nós sabemos que a carne é contrária ao espírito e o espírito é contrário à carne. De modo que nós não fazemos. Ao invés de nós buscarmos uma vida espiritual que agrada a Deus, nós vivemos brigando, e ele está dizendo, e as pessoas muitas vezes esquecem essa vida espiritual e se entregam à satisfação dos prazeres carnais. E ele diz, versículo 4, adúlteros. Adúlteros. E olha o que ele diz, não percebe que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Veja, a palavra de Deus revelada em nosso coração, segundo o que disse Provérbios, ou seja, a sabedoria, nos livrará da mulher adúltera. Segundo Tiago, esse adultério acontece quando nós pleiteamos os desejos do mundo e abdicamos da vontade de Deus. A Bíblia nos considera adúlteros. Ele diz, por quê? Ele diz, porque se você deseja ser amigo do mundo, vai se tornar inimigo de Deus. O que vocês acham que as Escrituras querem dizer quando afirma que o Espírito colocado por Deus dentro de nós tem ciúmes? O Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúmes. Nós somos considerados adúlteros quando nós somos assediados pelo mundo e abrimos mão da vontade de Deus. Somos considerados adúlteros. Veja, eu falei lá em Provérbios que, claro, o adultério, na sua literalidade, já é, de fato, um fator que gera destruição. Mas a Bíblia não poderia ser parcial, levando isso só para o homem no gênero masculino. Quando nós colocamos o adultério, segundo o que Tiago nos mostra, que adultério é nós abrirmos mão da vontade de Deus para ceder o contínuo assédio do mundo, dos prazeres da nossa carne, isso tem muito mais abrangência. E aí casa com o que o próprio apóstolo Paulo fala em Gálatas, quando diz que nós, quando andamos segundo a carne, não herdaremos o reino de Deus. Aqueles que tais coisas praticam não herdarão o reino de Deus. E aí Tiago ainda diz, ou você acha que é à toa que o Espírito que Deus fez ou colocou dentro de nós, ele tem ciúmes? Veja que ele compara a nossa relação com Deus como essa relação de amor, né? O qual nós deveríamos estar dedicados continuamente e apenas à sua inteira vontade, e não ficarmos cedendo aos apelos, os assédios contínuos do mundo. A mulher adúltera, aqui para Tiago, é o mundo, né? São os assédios, porque aí é muito mais abrangente e a gente sabe que não fica minimista, né? Dentro de um contexto tão pequeno, mas muito mais abrangente de saber
segundo aquilo que Paulo também disse em Romanos capítulo 8, que aqueles que se inclinam, que vivem cedendo, pensando continuamente nas coisas da carne, naturalmente entram em caminhos de morte, porque é isso que Provérbios diz, que aquele que segue, que se deixa levar pelas palavras doces da mulher adúltera, ele se põe em caminho de morte. E nós sabemos que o caminho de morte é andar segundo a carne. Então, o adultério ao qual Tiago se refere aqui é o assédio, é você abrir mão da aliança que você tem com Deus, adulterando com o mundo, né? E isso, de fato, te levará a um caminho de morte. Então, a amizade com o mundo constitui-se inimizade com Deus. Devemos estar continuamente atentos a essa verdade, para que nós jamais permitamos nos desviar dela, né? Porque como é que a sabedoria me protege? É quando eu estou arraigado e cheio da palavra de Deus, que eu não vou ceder os assédios do mundo, né? Veja como ele termina esse texto. Ele diz: vocês não acham que as escrituras querem... O que vocês acham que as escrituras querem dizer quando afirmam que o Espírito colocado por Deus em nós tem ciúmes? Contudo, ele, Deus, generosamente nos concede graça. Nos concede graça. E a graça nos capacita a vivermos segundo a vontade de Deus e não cedermos às pressões do mundo e viver em um mundo de pecado. Ele nos concede graça, como dizem as escrituras. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Ele diz: portanto, submetam-se a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Veja, o que é submeter-se a Deus? É submeter-se à sua palavra. É uma vida de sabedoria. É permitir que a sabedoria de Deus, que é a revelação da palavra em nosso coração, determine os caminhos da nossa vida. E então estaremos livres do adultério com o mundo, né? Essa é a revelação da palavra de Deus para nós. Então ele vai dizer, quando isso acontece, quais são os benefícios. Versículo 20, ele diz: portanto, siga os passos dos bons. Uma vez que você tem a sabedoria no coração, siga os passos dos bons, ou dos retos, dos justos. Siga a vereda dos justos e permaneça neste caminho. Ou siga os passos dos bons e permaneça nos caminhos dos justos, né? Veja que ele reitera nisso, ele termina nisso, né? Qual é o caminho dos justos? O caminho dos justos é não seguir o caminho dos pecadores. O caminho dos pecadores é ceder para a carne. O caminho dos justos é viver no Espírito. Ele disse: permaneça no caminho dos justos. Versículo 21. Pois os retos viverão na terra e os justos nela permanecerão. Mas os perversos, ou os que andam segundo a carne, serão eliminados da terra, aqueles que não são justos, e os desleais arrancados dela. Então, isso fica como entendimento claro para a nossa vida, né? Resumindo, né? A sabedoria vai nos guardar de viver segundo a carne, adulterando contra a aliança que foi estabelecida por Cristo com Deus. Eu tenho uma aliança com os céus, eu tenho uma aliança com o Espírito, e eu preciso guardar essa aliança. Eu não posso adulterar contra Deus. Essa é a mensagem de hoje. Eu quero deixar para você, então, o princípio praticável de hoje. O nosso princípio praticável de hoje é exatamente o texto de Tiago, né? Quando ele diz aqui sobre Tiago, capítulo 4, verso 7. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lavem as mãos, purifiquem-se o coração, vocês que porventura têm uma mente dividida. Então, o princípio praticável de hoje é fazer uma autorreflexão e ver como anda a nossa vida no caminho da retidão. Se você encontrar de repente algum caminho que está fora da vontade de Deus,
se arrependa, como diz Tiago, eu quero que você medite nesse texto até o versículo 10. Ele se aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Lave as mãos, se purifiquem, vocês que têm a mente dividida. Que haja lágrimas, lamentação e profundo pesar, ou seja, arrependimento. Que haja choro ao invés de riso e tristeza ao invés de alegria. Humilhe-se diante de Deus e ele vos exaltará. Ele está falando sobre caso você encontre algum caminho realmente torto na sua vida, que não esteja em acordo com a palavra. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que é contrário às instruções da palavra de Deus para cada um de nós constitui-se pecado. Tudo. Se você anda preocupado, por exemplo, é pecado. Se você anda ansioso, é pecado. Se você não é fiel a Deus com seus dízimos e ofertas, bom, é pecado. E é sobre isso que você precisa realmente meditar um pouco, arrepender-se e voltar ao caminho do sucesso. Bom, ficamos por aqui. Chegamos no final de mais um devocional. E amanhã nós vamos entrar no capítulo 3 de Provérbios. Um beijo no seu coração e até logo mais.